Agora nós vamos diferenciar alguns exemplos de atos negociais, né? E aqui talvez seja o trecho mais importante dessa aula de hoje. Isso aqui é um tema que cai muito em prova, a distinção entre licença, autorização e também de permissão de uso de bem público. Olhem só, pessoal, olhem só. A licença, nós já até havíamos mencionado, que ela tem como principal característica o fato de ser um ato vinculado. O fato de ser um ato vinculado. Ou seja, o que vai acontecer? Quando você vai lá, né? Exemplos de licença. Vamos dar aqui. A expedição daquela licença para dirigir na forma da CNH, né? A expedição daquele alvará sanitário, né? Um alvará para construir, enfim. O que vai acontecer? Quando o particular requer uma licença, meus amigos, o particular ele tem direito subjetivo a ver a licença ser expedida. É legal? Vejam só, a legislação, né? Imagine que você quer abrir um restaurante. Legal. A legislação sanitária vai exigir ali uma série de requisitos, uma série de pressupostos. Então, olha, vai exigir lá, vou abrir ali um restaurante, bacana. Eu tenho que ter uma cozinha, né, com azulejo até pelo menos 2 metros na parede, a cor deve ser branca, o piso deve ser no material tal. Enfim, há uma série de exigências que você deve atender. Mas, uma vez atendidas essas exigências, aí, pessoal, o particular tem direito a ver o seu alvará sanitário ser expedido. Por quê? Aquilo tem natureza de licença. E aqui, meus amigos, a licença é um ato vinculado. Não comporta nenhum tipo de discricionariedade, de juízo de conveniência, oportunidade, mérito administrativo em favor da administração. Tá legal? Então, ele cumpriu os requisitos, ele tem direito a receber a licença. Bacana? E isto, né, vai se diferenciar bastante da autorização. Legal? Então, me dê um exemplo de autorização. E o exemplo clássico, meus amigos, é a autorização para posse de arma de fogo. O que vai acontecer? Olha só a diferença. A legislação prevê uma série de requisitos que o particular deve atender? Prevê. Vai fazer ali um teste psicotécnico, enfim, vai se submeter ali a uma série de verificações, mas, ao final, mesmo que o particular preencha e cumpra todos aqueles requisitos estabelecidos pela legislação armamentista, vamos dizer assim, ainda assim, quem vai decidir se o porte de arma vai ser concedido, se a posse da arma vai ser concedida ou não, é a administração pública, é o gestor. Por quê? Porque é um ato que possui natureza de autorização, né? E a autorização é um ato discricionário. Haverá a possibilidade de valorar ali a conveniência e a prática de expedir ou não aquela autorização. Legal? Então aí a diferença básica entre a licença e a autorização, um é vinculado, o outro é discricionário. E se aqui, meus amigos, na autorização, o ato é discricionário, não há direito subjetivo à expedição da autorização. Tá legal? Você vai lá, cumpre rigorosamente todos os requisitos. Beleza. Você tem direito a receber a autorização? Não, meus amigos. Aqui fala-se em mera expectativa de direito, mero interesse. Tá legal? Então, enquanto existe direito na expedição de uma licença, existe mero interesse na expedição de uma autorização. Eis que aqui nós temos um ato discricionário. Legal? E se é discricionário, é revogável a qualquer tempo. E se é revogável a qualquer tempo, a autorização é um ato precário. Diferentemente da licença, que é ato definitivo, né? E ato vinculado, a gente vai ver mais adiante que ato vinculado não comporta revogação. Tá legal? Então, por enquanto, deixem de lado aqui essa permissão,
E vamos focar aqui apenas nestas 4 diferenças entre licença e autorização. A licença é ato vinculado, portanto, há direitos envolvidos ali na expedição da licença. Legal? Ao passo que a autorização é um ato discricionário, então existe mero interesse na expedição da autorização. Tá legal? A licença é um ato com ares de definitividade e é um ato que não pode ser revogado. Ao passo que a autorização é um ato precário e é revogável a qualquer tempo. Legal? Aprendido isso aqui? Agora, nós vamos para uma terceira espécie, né? Um terceiro exemplo de ato negocial, que são as permissões. Legal? Agora, olha só, muita atenção aqui, porque há algum tempo nós tínhamos permissões, né? Até hoje nós temos permissões das mais variadas possíveis. Nós poderemos ter as permissões de prestação de serviço público, tá legal? E nós poderíamos ter aqui as duas principais, a permissão de uso de bem público. Beleza? Então, basicamente, nós temos essas duas espécies de permissões. Permissão de serviço público, né, que nós teremos ali um prestador de serviço público recebeu aquela permissão. E nós teremos a permissão para se usar um bem público, né? Usar uma praça, um pedaço da praça, usar ali um pedaço da rua, enfim. Olhem só, de alguns anos para cá, restou consolidado o entendimento de que permissão de serviço público não seria um mero ato administrativo, tá legal? Permissão de serviço público seria, na verdade, um contrato administrativo. De sorte, amigos, que agora, quando nós estudamos as permissões aqui dentro de atos administrativos, nós estamos nos restringindo às permissões de uso de bem público, nós estamos deixando de fora a permissão de serviço público. Tá legal? Dito isso, meus amigos, nós vamos passar aqui as características principais da permissão enquanto ato administrativo. Beleza? E vocês vão perceber que ela tem uma forte similitude com a autorização. Beleza? Então, na permissão de uso de bem público, há também mero interesse, porque o ato é discricionário. Há aqui uma precariedade na expedição da permissão. Bacana? E a permissão também será revogável. A permissão também será revogável a qualquer tempo. Daldi, então, pelo que eu vi aí, a permissão tem as mesmas características da autorização. E é isso aí, pessoal. É isso aí. A diferença entre elas, né? Em primeiro lugar, nós poderemos ter ali a autorização de serviço público e de uso de bem público, enquanto atos administrativos, ao passo que aqui na permissão nós estamos apenas diante da permissão de uso de bem público. Legal? Porque a permissão de serviço público é contrato bilateral e não ato unilateral. E a outra diferença que parte da doutrina costuma mencionar é que a permissão de uso de bem público tem uma maior perenidade do que a autorização de uso de bem público. Tá legal? Então, a autorização seria para aquela situação ainda mais transitória, ainda mais temporária, mais passageira do que a permissão. Na permissão de uso de bem público, a situação lá da banca de jornal na praça, enfim, são situações... Opa, caiu até a caneta aqui de novo. São aquelas situações em que há um pouco mais de permanência daquela situação jurídica. Bacana? Então, aqui na tela, as principais distinções entre licença, autorização e permissão de uso de bem público. Belezinha? Agora, meus amigos, nós vamos avançar e passar aqui a quarta espécie de atos administrativos. Nós vamos estudar aqui os atos enunciativos. Então, olhem só. O ato enunciativo é aquele no qual a administração pública vai, enunciar uma situação, um fato, uma circunstância. Ela vai declarar
um fato, vai declarar uma situação pré-existente, ela vai dar a opinião, né? Vai fazer ali um juízo quanto a determinado assunto, tá legal? E é aqui que nós temos que memorizar aqui, são justamente os exemplos. Nós teremos as certidões, tá legal? Imagine só a certidão, né? Uma certidão negativa de débitos tributários. O que vai acontecer? A administração pública está certificando, declarando aquele fato, aquela situação. Qual situação, Daldi? Que aquele contribuinte, que aquela pessoa não possui débitos exigíveis perante a Fazenda Pública. Tá legal? Você, servidor público, muitas vezes vai lá e vai pedir uma certidão de tempo de contribuição. Bacana. A administração pública vai declarar, vai dar ali expressar ali um fato, né? Uma situação que, olha, o Daldi possui aqui 10 anos, 1 mês e 15 dias de contribuição para o regime próprio de previdência social. Tá legal? É uma certidão. Né? Nós teremos também os atestados. Imagine só, surge lá o atestado do serviço médico oficial. Então você foi lá no médico, né, da sua repartição pública, ele deu um atestado. Né, e aquele atestado ali é também um ato enunciativo. Temos os pareceres. Né, nós temos os pareceres, pense aí, um parecer jurídico, um parecer orçamentário, um parecer da área de tecnologia dizendo se aquilo ali atende ou não ao que se espera. Tá legal? Então, naquelas situações, a administração pública vai expressar a sua opinião quanto a um equipamento, quanto a uma tese jurídica, quanto a, enfim, se determinado contrato cabe ou não no orçamento, no bolso ali do órgão naquele ano. Bacana? Então, tudo isso se dá por meio desses atos enunciativos. E, por fim, nós temos as apostilas. As apostilas são atos enunciativos menos conhecidos, mas elas servem justamente para registrar informações. Legal? Informações nos arquivos, né? Nos assentamentos. Imagine só, apostilar uma alteração ou uma informação no assentamento funcional de determinado servidor público. Então, registro de informações nos arquivos da administração pública. Tá legal? São atos que, a rigor, não contêm uma manifestação de vontade, né? Mas eles se limitam a declarar, a atestar, né? Expedir ali um juízo a respeito de determinado assunto. Bacana? Vimos aí já 4 espécies. Para a gente fechar aqui, vamos estudar os atos punitivos. É isso aí. Agora é hora de punição, agora é hora de sanção, de penalidade. Tá legal? Tanto penalidades a agentes públicos, como penalidades a particulares. Até aí não tem mistério, não é verdade? Agora, o que mais a gente precisa saber aqui? Qual é o poder que é manifestado a depender de quem recebe a sanção, quem recebe a punição. E a esse respeito, nós temos o seguinte, olha só, pessoal, nós temos a manifestação basicamente de 2 poderes. Ou é o poder disciplinar, né, o poder da disciplina, o poder da vara, poder disciplinar, ou é o poder de polícia. Tá legal? Ou poder disciplinar, basicamente, ou poder de polícia. Bacana, Daldi, eu entendi. Mas e aí? Quando é cada poder, né? Quando que eu vou usar ali poder de polícia? Quando vai ser o disciplinar? É o seguinte, pessoal. O poder de polícia, ele parte da chamada supremacia geral. Então, o poder de polícia, ele mira, ele tem como alvo particulares, e não servidores públicos, legal? Particulares, e particulares sem vínculo específico com a administração pública, tá legal? São particulares em geral. Né? Por exemplo, você parou seu carro em local proibido, excedeu o limite de velocidade da via, vai levar uma multa. Ato punitivo, como é um particular em geral, é um ato punitivo que decorre do poder de polícia. Bacana? Agora, se nós estivermos diante de uma sanção a um servidor público,
Aí, amigos, não será mais poder de polícia. Será o poder da vara, o poder da disciplina, o poder disciplinar. Legal? E tem um outro detalhe. O que acontece? Existem alguns particulares que possuem uma relação muito estreita, muito próxima com o poder público. Eles possuem um vínculo específico unindo eles com a administração pública. Tá legal? São os chamados particulares com vínculo específico. E para eles, né, as sanções aplicadas, sanções administrativas aplicadas a eles, elas decorrem também do poder disciplinar e não do poder de polícia. Daldi, me dê aí um exemplo, porque eu estou boiando aqui. Olha só, pessoal, nós já demos um primeiro exemplo, que é você, particular em geral, estacionando em local proibido. Bacana. Então você está aqui, ó. Estacionar o carro. Um particular qualquer que estacionou o carro em local proibido. Então ele recebeu lá uma multa de trânsito. Bacana, e a multa de trânsito é manifestação do poder de polícia. Agora, olha só, eu vou comentar aqui a situação de um outro particular, tá legal? Para que vocês percebam aqui a distinção dessa situação da multa de trânsito. É o seguinte, eu tenho ali uma empresa que foi contratada pelo poder público. Contratada pelo poder público. Legal? Então tem uma empresa ali que foi contratada para prestar um serviço de vigilância, né? Prestar serviços de tecnologia da informação, desenvolver sistemas ali para a administração pública. Enfim, fato é um particular? É. É um particular qualquer? Não, meus amigos. É um particular que tem um vínculo específico com o poder público. E qual vínculo que é esse, Daldi? É o vínculo contratual. Tá legal? Então, esse contrato aqui, ó, é justamente esse vínculo específico e, portanto, se aquela empresa contratada pelo poder público pisa na bola, o poder público vai lá, aplica a ela uma advertência, uma suspensão, né? Enfim, uma multa. É legal? E tudo isso decorre do poder disciplinar, que alcança todos aqueles sujeitos à disciplina interna da administração pública. Belezinha? Para a gente fechar um último detalhe. Imagine só, eu tenho um servidor público, tá legal? Que, enfim, abandonou o cargo. Abandonou o cargo. Legal, Daldi. Então eu vou abrir ali, né, um PAD sob rito sumário, eventualmente, e vou demitir aquele servidor público. Bacana. Essa demissão é um ato punitivo? É, que decorre aqui justamente do poder disciplinar. Agora, quando é alguém dentro da administração pública, aquela sanção, aquela demissão, é legal? Ela é uma manifestação de dois poderes. Tanto do poder disciplinar como o poder hierárquico. Por quê? É alguém de alta estatura, né? de alta patente, vamos dizer assim, que vai aplicar a sanção naquele servidor público infrator. Bacana? Olhem só, exemplos de atos punitivos para a gente contextualizar para fins de prova. Seguinte, penalidades disciplinares aos servidores públicos, como advertência, como uma suspensão, tá legal? Como uma demissão, como a cassação de uma aposentadoria. Legal? Tudo isso é exemplo de ato punitivo. A multa administrativa, né? Você vai lá, recebeu a visita da vigilância sanitária e ela bateu ali na sua porta e lavrou um auto de infração e aplicou em você uma multa de R$10.000. Opa! Aquilo ali é uma multa administrativa. Legal? A interdição de uma farmácia, do estabelecimento, enfim, o embargo de uma obra, a destruição de coisas. Né? Olha só, imagina o seguinte, você foi lá, fez uma viagem para Foz do Iguaçu, né? Aproveitou que estava lá em Foz do Iguaçu, deu uma passadinha ali no Paraguai. Né? Fez uma passadinha ali no Paraguai e fez umas comprinhas. Não é nada demais, só ali algumas 3 sacolas, né? Trouxe ali algumas encomendas para os vizinhos, para os amigos, né? Até para a sogra você trouxe ali uma encomenda. O que aconteceu? Na hora que você passou ali na alfândega, né, a Receita Federal pegou tudo aquilo ali, identificou que aqueles produtos não poderiam adentrar em território nacional.
Legal? Então, estava havendo ali um descaminho, né, daqueles produtos. Um dos possíveis destinos daquilo ali, justamente a destruição. E a Receita vai acumulando tudo aquilo aí nos seus depósitos. Um belo dia, ela chama lá um trator, chama ali uma patrola, como se diz, né? E realmente destrói tudo aquilo. É legal? É uma sanção, né, que foi determinada por meio de um ato punitivo. E o que mais? A cassação, né? Cassação anulatória, nós vamos estudar mais à frente, é também exemplo de ato punitivo. Bacana? Antes da gente concluir aqui esse bloco, meus amigos, nós vamos trazer aqui para vocês uma síntese e alguns exemplos, né, de maneira mais comparativa, para você ficar afiado nesse tema para fins de prova. Então, olhem só. 5 espécies, NONEP, nós já comentamos, bacana? Os normativos decorrem desse poder normativo, atos gerais e abstratos. Temos os ordinatórios, que produzem efeitos internos, decorrem do poder hierárquico. Legal? O que mais? Atos negociais, em que é expressado um consentimento da administração pública. Nós temos os atos enunciativos, né? Enunciam, declaram uma situação, um fato, uma situação, um juízo de valor. Bacana? E os punitivos, que nada mais são do que sanções. Beleza? Pessoal, até aqui tá fácil, né? Agora, meus amigos, agora é que vem a hora realmente da gente ter sangue nos olhos, faca nos dentes aí pra gente decorar isso aqui. Legal? A gente vai até trazer algumas questões de prova para vocês enxergarem como isso aqui é aplicado, mas a gente tem que ir para a prova conhecendo estas 5 categorias, as 5 espécies. Olhem só. Aqui nesse slide, nós buscamos sintetizar os principais exemplos de cada uma dessas 5 espécies. Beleza? Bacana. Então, nós temos aqui os atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e os punitivos. Belezinha? Muito bem. Alguns aqui são até intuitivos, né? A gente até já havia comentado anteriormente, né? Aqueles decretos, regulamentos, resoluções, né? Regimentos, deliberações, instruções normativas. Né? Então, tudo isso aqui a gente já consegue perceber que são atos normativos. Legal? As deliberações são aqueles atos oriundos lá dos órgãos colegiados. Bacana? Nós temos também, havíamos comentado, os regimentos, né? Regimentos internos. Podemos lembrar das resoluções, que são aquelas expedidas por altas autoridades do executivo, pelos tribunais e por órgãos do judiciário. Bacana? Tudo isso é exemplo de atos normativos. Legal? Então até aqui está fácil. O que mais? Atos ordinatórios, também existe aqui uma certa intuição, né? As instruções, ordens de serviços circulares, portaria, aviso, despacho, ofício, memorando, provimento. Tá legal? Então, aqui é importante que a gente realmente conheça, né? Despacho, costuma cair bastante em prova, né? Ofícios, né? Avisos também. Tudo isso são exemplos de atos ordinatórios. Legal? Aqui a gente tem que ler, reler, para ver realmente se isso se solidifica aí na nossa memória. O que mais? Os negociais, nós já havíamos comentado sobre os principais: licenças, autorizações, permissão de uso de bem público, mas tem alguns outros que são menos frequentes, mas é importante que você conheça também. Temos lá as admissões, registros, aprovações, vistos, homologações. Legal? Tudo isso aí é exemplo de ato negocial. Enunciativos, né? Aqui não tem grandes mistérios, certidões, atestados, pareceres e as apostilas, né? Apostilar lá no assentamento funcional, e os punitivos, multas, interdições, destruições, cassações, anulatórias. Tá legal? Então vou marcar aqui em amarelo aqueles para você conhecer aí a título de aprofundamento. Né? Já marcamos aqui esses ordinatórios. Nos negociais é importante marcar aqui também os registros, vistos, aprovações, homologações.
Legal? E aí é importante que a gente vá para a prova sabendo, né, tendo já maceteado aí essa tabelinha. Beleza? Tudo certo até aqui? Galera, vamos ver como isso tem sido cobrado em prova. Olha só. Primeira questão diz o seguinte: regulamento e ordem de serviço são exemplos, respectivamente, de ato administrativo normativo e de ato ordinatório. Então, está dizendo aqui o examinador que regulamento é normativo e que ordem de serviço é ordinatório. Aí ficou fácil, né? Ordem de serviço é de fato ordinatório e regulamento, essa questãozinha aqui está correta. Tá legal? O regulamento é sim ato normativo e a ordem, né, que o chefe dá ali ao seu subordinado é também ato ordinatório. Outra. Um particular interessado em obter porte de arma solicitou à administração consentimento para tanto. Legal. Se é consentimento, eu já sei, pessoal, daquelas 5 espécies, ó. Daquelas 5 espécies, eu já sei que aqui esse ato de consentimento é um ato negocial. Bacana? Nessa hipótese, a manifestação positiva da administração, que demanda análise de aspectos subjetivos do requerente, consistirá em um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, que se denomina autorização. E aí, pessoal? Porte de arma. Ele está dizendo aqui que foi expedida uma autorização e ele está dizendo que são características dessa autorização o fato de ser ato unilateral, né? É sim, é um ato administrativo, né? A rigor, estrito sensu, é um ato unilateral. Está dizendo que é um ato discricionário e precário. Isso aqui, pessoal, está sim correto. Né? Está correto, porque isso aqui é característica da autorização, né? Que não nos deixa confundir a autorização com a licença. Tá legal? A licença, ao contrário, é ato vinculado. Beleza? A licença, ao contrário, é um ato, vamos colocar aqui entre aspas, definitivo. E não precário, como no caso da autorização. Beleza? Então, essa questão está também correta. Mais uma. Vamos lá, questão de prova. Considerando que o servidor público de determinada autarquia federal tenha solicitado ao setor técnico daquela entidade a emissão de um parecer para subsidiar sua tomada de decisão, julgue o item a seguir acerca dos atos administrativos. Legal. Se é um parecer, pessoal, eu já sei de antemão que eu estou diante de um ato enunciativo. Bacana, lá no nosso NONEP, né, o Ezinho lá dos atos enunciativos, ou seja, a administração pública vai emitir ali uma opinião, um juízo quanto a determinada matéria. E é por esse motivo que, quanto aos seus efeitos, classifica-se como ato enunciativo. Também está correta essa questão. Beleza? Mais uma. Considere as seguintes características dos atos administrativos e aqui, no que concerne as características da licença. Está correto o que consta apenas em? Bacana, galera. Então, nós temos que conhecer as características da licença. Né? Nós já vimos o fato de ser um ato vinculado. Tá legal? O fato de ser ali um ato não precário, né? Mas com áreas de ser definitivo. Bacana e claro, o fato de ser um ato negocial. Como, por exemplo, lá o alvará sanitário, né? A licença para você dirigir, conduzir ali o veículo automotor. Então, é a característica da licença vinculado, legal. Bilateral, discricionário, não, né? O 2 acabou contrariando aqui o 1, né? E é um ato negocial, bacana, não é um ato ordinatório. Então, 1 e 3, nosso gabarito está aqui na letra B. Belezinha? Mais uma, são exemplos de atos normativos. Legal. E aí vem os decretos, né? De fato, decreto é ato normativo, legal. As resoluções,
Bacana, a resolução nós vimos lá no nosso quadrinho. Também é ato normativo. Legal? Agora, circulares, meus amigos, as circulares não são atos normativos. Na verdade, estas circulares, elas são ordens escritas para orientar ali, né, internamente a atuação dos servidores públicos. Então, se é ordem, aquilo ali não é ato normativo, é ato ordinatório. Este é o erro da questão. Beleza? E para a gente finalizar aqui, né, nós temos uma questão bacana sobre um concurso de TRE. O pregoeiro de um TRE, em um certame licitatório, legal? Em um certame licitatório, para aquisição de urnas eletrônicas, resolveu negar provimento ao recurso de um licitante com fundamento em um parecer da área técnica do tribunal. Então, olha só, imagine o seguinte, o pregoeiro está decidindo ali se ele vai comprar ali aquele produto ou não, aceitar aquela proposta, aquele lance ou não. Ele faz? Ele pega a urna, pega a proposta e manda lá para a área técnica. Fala, olha, galera da tecnologia, da informática, dá uma olhada nessa documentação, enfim, me dê um apoio aí para saber se isso aqui está atendendo às nossas necessidades ou não. As necessidades que estavam lá no edital. E o que vai acontecer? A área técnica emite um parecer dizendo, olha, atende nesse ponto, não atende nesse ponto, enfim, aquele parecer técnico, meus amigos, é um ato administrativo, né? Não é punitivo, o conteúdo do parecer não é vinculado, né? É, na verdade, conteúdo discricionário. A equipe técnica tem ali uma liberdade para redigir, né, o parecer. Não é ato normativo, também não é ordem, é um ato enunciativo. A administração pública expedindo ali um juízo, uma opinião quanto àquele assunto. Legal? E com isso, pessoal, nós encerramos aqui este bloco sobre espécies dos atos administrativos.